noite, pessoal, tudo bom? Começando mais um episódio aqui do MZ Podcast, e hoje um pouquinho diferente. Nosso apresentador de sempre, Cássio Rufino, hoje será o meu convidado. Quem não me conhece, sou a Adriele, sou Head de Marketing aqui da MZ. E a gente decidiu mudar um pouco aqui nesse episódio e colocar o Cássio na cadeira de convidado para ele falar um pouquinho mais desse assunto que hoje em dia ele é tão apaixonado, não é, Cássio, que é a comunicação financeira. É isso aí, vamos ver como que vai se desenrolar. Estou acostumado sempre a ser o entrevistador, hoje eu sou o entrevistado para falar de comunicação financeira, né? Pois é, estou animada para ver aqui essa dinâmica. Cássio, eu queria, então, começando, né, a comunicação financeira, algumas pessoas ouviram, algumas outras pessoas não ouviram, mas eu queria saber de você, Cássio, de onde que você viu esse movimento começando? Por que hoje isso é então importante para as empresas, sendo então muito importante para nós da MZ? De onde que você viu que a comunicação financeira realmente virou algo essencial no mercado de RI hoje? Legal, Dri. Tem alguns elementos que eu vou colocar aqui e ponderar para a gente conversar sobre esses elementos, tá? O primeiro deles é o seguinte: a gente está na terceira temporada do IR Talks e todo o nosso convidado de IR Talks eu faço algumas perguntas, né? De skills, de habilidades de profissionais do RI, o que é necessário, o que não é, maiores desafios, oportunidades. E o que é ponto em comum em todos os profissionais é, para ser um bom profissional de RI, você precisa ter habilidade de comunicação. Né? Então, esse é um ponto onde todos os profissionais falam, que é preciso saber se comunicar, entender quem está do outro lado, passar a mensagem correta, se adaptar para o seu público. Ok, essa é uma chave. A outra chave que eu colocaria tá ali muito relacionada assim, ok, o profissional de RI precisa se comunicar, mas também precisa seguir as regras. Então, tem um ponto ali que todo profissional precisa ter esses elementos. Ok, vai fazendo, vai cumprindo, não vai tendo multa. Ótimo. Mas o que gera valor para um profissional de RI? Eu acho que essa é uma grande pergunta que a gente vem se perguntando aqui na MZ. A MZ tem excelentes plataformas de produtos que agregam diariamente para os profissionais de RI. Tanto que o nosso lema é empoderar o profissional de RI. Ótimo. E como que a gente junta todos esses elementos em algo que realmente vai gerar valor? E veio daí muito essa nossa ideia, todos esses nossos estudos com a comunicação financeira. Sim. Né? E mais do que isso, você sabe bem que quando eu assumi a cadeira de comunicação, aqui da MZ propriamente, é um elemento que diariamente a gente tem que estudar, porque o mercado se atualiza, as formas de comunicação, forma de audiência, de exposição, tudo muda muito rápido. Então a gente precisa entender como que esse mercado funciona para fazer as coisas acontecerem. Sim. Eu acho que são dois grandes públicos diferentes que a gente tem, no sentido de ser reativo e de ser proativo. Sim. Quem é um reativo é grande, é conhecido no mercado, mas quem é pequeno e precisa fazer barulho, precisa fazer ali um trabalho constante desses elementos. Inclusive, depois de todas as divs, a gente faz o raio-x, né, que é um estudo feito aqui pelos especialistas da MZ. Não pule essa parte do vídeo. Eu tenho um recado importantíssimo que vai mudar a sua visibilidade como profissional de RI e a da sua companhia. Sabem como? Utilizando o LinkedIn para aumentar a audiência e engajamento com seus investidores. Eu vou fazer uma live exclusiva para quem se inscrever no link da bio aqui, onde eu vou ensinar como que o algoritmo do LinkedIn funciona, como fazer posts, o que não fazer. Vou ensinar tudo sobre o LinkedIn para vocês, profissionais de RI. Se inscrevam. Onde a gente faz literalmente um raio-x de como foi a div, quais foram os horários, os dias. E um movimento que a gente começou a olhar muito próximo é a questão das pessoas usarem as estratégias de redes sociais, de canais de comunicação, para aperfeiçoar essa parte de comunicação com o investidor, né? Então, não só as obrigações, mas também o que potencializa, né? E a gente queria ver se aquilo realmente tinha um efeito e acabou que a gente tirou um insight super legal, né? Queria que você falasse um pouquinho como você acha que é o efeito das redes sociais, ou de um canal de comunicação, ou um vídeo, um podcast, alguma outra ação que foge ali dos elementos tradicionais,
como que isso impactou nas empresas que realmente se aperfeiçoaram nisso? Ótimo ponto. Sem querer tirar ali uma sardinha pro nosso time, que é maravilhoso de estudos, não é mesmo? Que junta ali estudos com marketing para fazer isso para todos os nossos clientes, né, Adri? A gente sempre tenta melhorar cada raio-x que você mencionou. Sim. E uma correlação que a gente começou a observar é quem divulga e utiliza as redes sociais nesse momento de divulgação, a performance dessas ações são melhores daquelas empresas que não divulgam e não usam as redes sociais. Isso é um fato que, ó, eu tô com um dado aqui na minha frente, desde o primeiro trimestre de 2023, que nós estamos monitorando isso, todos os trimestres, todas as empresas, olhando aqui, que não fizeram post, tiveram uma performance inferior das empresas que realizaram os seus estudos, a sua publicação nas redes sociais. Isso é um fato. Por quê? Alinhamento de expectativa. É o que a gente estava falando. Comunicação. O resultado, ele pode ser ruim. Tá tudo bem, desde que seja comunicado, explicado, esclarecido. E olhando, e depois quem quiser ter esse acesso pode ter, né, Adri? Sim. A gente consegue observar. Eu vou dar um exemplo aqui da evolução do primeiro trimestre de 2023. Quem fez o post teve um desempenho. Quem não fez o post, vou começar com esse mais fácil. Menos 10%. No mercado em queda, é um fato que estava acontecendo naquele determinado período. Sim. Mas quem fez, só menos 5%. Ou seja, uma diferença de 5 pontos percentuais de quem fez para quem não fez. É muita coisa no mercado acionário. Né? Então, assim, quanto melhor é a comunicação, o alinhamento de expectativas, melhor é para aquela jornada. Eu costumo brincar, porque com os gêmeos que eu tenho, quando a gente alinha expectativa, eu acho que cessa todo o ruído. Não tenho mais o porquê ter ruído. Então, às vezes eu falo pro Henrico, que é o que mais me pede coisas em casa. Henrico, eu não vou comprar isso hoje. Não, mas, filho, esse aqui é presente do Dia das Crianças. Esse você vai receber lá. O outro é pro Natal. Eu já alinhei a expectativa. Ele fez um calendário, fiz junto com ele, e agora ele vai pintando todos os dias até chegar o Dia das Crianças. Tá alinhada a expectativa. Comunicação clara. Numa empresa é a mesma coisa. Quando não se comunica corretamente, tem algum ruído, né, nesse meio do caminho. Sim. E acho que uma questão de você ter esses canais de comunicações próprios é realmente isso que você falou, é você ter controle sobre a narrativa. Porque se você está passando por uma situação, está tendo um problema financeiro na empresa, você não é a primeira nem a última a passar por aquilo. Mas se você não se expõe aos seus investidores e não mostra aquela situação mas se você não se expõe para os seus investidores e cria um canal onde possa ver ali perguntas e respostas, você fica refém de veículos de mídia, você fica refém de rumores, de boca a boca, e toda aquela narrativa que você podia ter dado os detalhes e tratado aquilo como, olha, é isso que está acontecendo, a minha transparência é essa, eu estou disponível para vocês. Se a empresa não se comunica, fica aberto para interpretação. Então é um perigo assim. Você falou um ponto excelente. Ficar preso à narrativa. Antes, as empresas, eu acho que elas eram mais reativas. Né? Quando o mercado acionário começou no Brasil, as ações não eram digitais como eram hoje. Né? Era um papel físico lá, que era detentora de uma ação. Tá? Era um papel físico. Exato. Tinha todo esse lastro, né, do papel. E as coisas foram evoluindo. Da mesma forma que evoluiu isso, se evoluiu a maneira de se comunicar com seus investidores e stakeholders de uma maneira geral. Se antes enviava carta, a gente começou a mandar e-mail, a gente começou a mandar WhatsApp, mandar SMS. Então, é uma sofisticação dos canais disponíveis que as empresas se utilizam. E se você quer ser protagonista dessa sua jornada, você não adianta esperar o jornalista ligar para uma small cap para entender o que está acontecendo ali. Essa small cap, por exemplo, precisa ser a sua própria protagonista e ir para frente e se expor para ter audiência,
para ser considerada, para ser descoberta por outros. E aqui na Emis a gente tem diversos casos de empresas que na hora de fazer o No Deal Roadshow, ali do momento do IPO, não era conhecida. E fizeram vários esforços para ser conhecida. Na hora de sentar na frente com o banco e conversar. Né? A gente não consegue expor aqui muitos nomes, mas tiveram vários casos que contaram ali com a nossa ajuda nesse sentido de expor. Como que faz para criar esse storytelling para se expor no mercado da maneira correta? Acho que esse elemento é fundamental. Sim. A gente, inclusive, já teve essa conversa muitas e muitas vezes e você sempre traz essa analogia, né? Eu tô querendo abrir meu IPO, tô precisando ali fazer todas as minhas obrigações referentes a isso, preciso às vezes ir num banco, pedir um empréstimo ou abrir alguma questão ali. E o banco fala, tá, mas quem é você? Quem é você, né? Você sempre usa essa analogia. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque eu acho que ela é muito legal para o pessoal entender, assim, por que a comunicação financeira, até pré-IPO, e não só para as empresas abertas, o quanto ela é importante, e não é só post na rede social. Não, é você realmente ter uma comunicação consistente, transparente, e que realmente mostre a cara da sua empresa para mais pessoas que hoje estão na internet. Então eu queria que você trouxesse essa analogia, que eu acho ela super boa. Dri, um ponto super importante é, isso a gente não tira da nossa cabeça, a gente tira debaixo de fatos, de estudos, de correlações, de regressões. Todo o nosso time que deve estar assistindo a gente, eles trabalham muito por detrás dos bastidores na hora de a gente trazer uma informação aqui, né? Então tem super credibilidade no que a gente está mencionando. E esse elemento nasceu em primeiro lugar depois que a gente criou aquele podcast do CFO Talk, que a gente trouxe CFOs de companhias não listadas para conversar com a gente. E toda a conversa a gente tinha um insight com aquele CFO. E muitos tinham esse desafio de comunicação. E achava que esse desafio de comunicação financeira ia se resolver lá no marketing, só na hora de vender o produto. Mas não, precisa criar essa narrativa. Principalmente para quem está se preparando para um momento de liquidez. Ou se não está se preparando para um momento de liquidez, está se preparando para se expor no mercado, para ser conhecida. Né? Então, às vezes, a Mariazinha... Eu vou dar um exemplo aqui. A Mariazinha ela tem uma loja de roupa que está crescendo, crescendo. Ok, a gente tem várias empresas hoje no mercado que são lojas de vestuários. Show de bola. Mas vamos supor que ela precisa de um empréstimo para aperfeiçoar, para comprar algo. Ela vai no banco. O banco vai falar, Mariazinha, quem é você? Aí entra lá, só tem as propagandas dela de sapatos e das roupas. Cadê o storytelling dela? Cadê ela contando quem é ela? Falta isso. E isso diminui a taxa Isso diminui o custo de captação de capital, isso expõe a companhia, dá credibilidade, dá todo um embasamento numa narrativa que essa empresa está fazendo. Então, assim, é um exemplo super resumido, né? Essa questão. Mas é o que acontece no dia a dia. Sim. Ligando até um pouco dos fatos que você trouxe até aqui, que você falou que a MZ tem os produtos, né? A gente tem ali o IRM para acompanhamento de base acionária, a gente tem todas as ferramentas que empoderam o profissional de RI, mas tem um fator que é super importante que não está literalmente no controle do RI, que é o engajamento. Então ele pode ter todas as ferramentas, ele pode fazer tudo, mas se ele não conseguir engajar a base acionária dele, talvez os esforços sejam em vão. Eu acho esse ponto fundamental dele no seguinte aspecto. Hoje em dia a gente tem muito dado. Então você mencionou de base acionária, do outro, depois a gente até pode entrar um pouco mais nisso. Mas um dado, sem ele se tornar numa informação, ele nunca vai se tornar um insight. Sim. Então, esse elemento é primordial para os profissionais de comunicação financeira. E por que eu falo profissionais de comunicação financeira? Muitas vezes as companhias elas não precisam ser abertas para ter um profissional de RI que vai ali cumprir esse cargo obrigatório para as empresas listadas. Como MZ. Ele pode ter um profissional que faz a comunicação financeira, seja a parte da própria comunicação, ou um controller, ou uma contabilidade, ou CEO, qualquer pessoa que esteja envolvida com essa narrativa financeira e que precisa construir o storytelling correto daquela companhia,
precisa fazer uma boa comunicação financeira. Sim, não, total. E o que você falou até da Mariazinha, né? Não adianta também ela fazer ali as propagandas e as promoções da loja, porque isso não engaja pessoas. A partir do momento que você realmente coloca a sua marca ali numa posição de humana, que ela tem uma história, ela tem um propósito, ela não tá... Claro que ela tá Ela pra é mais ganhar do dinheiro. que... Todo mundo faz uma Isso. empresa pra ganhar dinheiro. Mas ela veio de um sonho, ela veio de um objetivo, ela tem uma história, ela tem pessoas por trás. Isso. E é isso que engaja as pessoas. Isso. Então, se você entra lá e você vê as promoções, você vê liquidação, lançamento de campanha nova, as pessoas não vão engajar com isso. Você não vai ter uma base de pessoas te seguindo e engajando com o que você está falando. Então, é o storytelling mesmo que traz isso, que envolve. Pessoas querem falar com pessoas. Então, você ter as pessoas envolvidas na construção da história daquela marca é muito importante, né? Então, não é só a marca, mas quem são as pessoas daquela marca? Quem está aqui tentando fazer aquilo dar certo, né? Então, acho que é isso que faz com que o engajamento aconteça. As pessoas querem comprar e querem até investir em empresas humanas, empresas que têm propósito. E eu acho que só a partir do storytelling que a gente consegue realmente criar esse engajamento, né? Isso. E os canais de comunicação acabam sendo infinitamente importantes para isso, porque é ali que as pessoas estão. Qual o melhor canal para se expor para pessoas do que na internet? Que tá todo mundo na internet hoje em dia. Então, é isso. Me perdi. O que eu queria falar com isso? Falei. Tchau, gente. Tchau. Então vamos lá, Cássia. Acho que a gente já falou um pouquinho aqui sobre a importância da comunicação financeira. É um papo que a gente teve inúmeras vezes, né? E vamos continuar tendo, porque é um assunto que não se esgota. A Exatamente. explicação da importância, por que ter, quem tem. E outro ponto antes de você mudar de assunto não é só para companhia listada, é para fundos de gestores que querem aumentar seu PL, é para empresas não listadas, é para todo mundo que quer fazer algo melhor. Sim. Né? As pessoas têm um péssimo hábito de mudar hábitos. Porque é comum manter, não, é difícil, não vou fazer não, vou continuar aqui na minha vida. Não, tem coisas que vieram para melhorar a comunicação financeira. Vou dar um outro exemplo que você mencionou do raio-x, que é, antes as empresas faziam 2 calls de divulgação, português e inglês. Hoje o número de tradução simultânea é muito maior. A mesma coisa digo para a teleconferência em formato de vídeo. No começo da pandemia, a gente tinha 6% do mercado fazendo em videoconferência. Hoje, a gente tem quase 90% das empresas se fazendo de videoconferência. E pega justamente o gancho E pega justamente o gancho que você falou. As pessoas estão humanizadas. Porque atrás de um CNPJ tem uma pessoa física. Exato. Tem um management ali. Tem uma entonação de voz. Tem quem que é a pessoa. E tudo isso é importante para essa grande meta narrativa que é a comunicação financeira. Exatamente. Inclusive, eu queria até falar um ponto que me chamou a atenção que você falou. Eu acho que investimentos, de forma geral, se tornou um assunto que o Brasil olhou muito mais nos últimos anos, né? O número de pessoas investindo e pessoas realmente se aperfeiçoando no assunto mudou muito. O que a gente vê... Não pule essa parte do vídeo. Eu tenho um recado importantíssimo que vai mudar a sua visibilidade como profissional de RI e a da sua companhia. Sabem como? Utilizando o LinkedIn para aumentar a audiência e engajamento com seus investidores. Eu vou fazer uma live exclusiva para quem se inscrever no link da bio aqui, onde eu vou ensinar como que o algoritmo do LinkedIn funciona, como fazer posts, o que não fazer. Vou ensinar tudo sobre o LinkedIn para vocês, profissionais de RI. Se inscrevam. O que a gente vê refletindo na base acionária das empresas de uma maneira completamente diferente. Hoje as empresas têm 30% de base acionária PF, 50% de base acionária PF, onde essas pessoas elas não vão se comunicar como os investidores de antigamente. Elas têm outro tipo de linguagem, elas têm outro tipo de costumes, elas estão na internet, elas querem comprar de empresas que façam sentido para ela e não só
a empresa mais barata ou a empresa mais conhecida, né? Então, acho que tudo isso tem muita importância na hora da comunicação financeira. E mais do que isso, tem a geração, né, Dri? Uhum, então, sim. além do aumento do número de pessoas físicas na Bolsa, que explodiu desde o início da pandemia, ali com mais 700% de pessoas físicas na Bolsa, a gente tem as várias gerações ali. E aonde que a nova geração, que eu nem sei se é mais Z, Y, milênio, enfim. Tem até a Alfa já. Já tem até Alfa? Tem. Maravilhoso. Mora em Alphaville? Talvez. Vamos lá. O mais importante aqui é entender essa geração consome informação como? Será que essa geração pega o jornal e abre e vai ler informação? Quando eu ia fazer entrevista, lá atrás, quando eu estava no Mackenzie estudando ainda, a forma que eu me atualizava para fazer uma entrevista de emprego, para falar de atualidade, era através do jornal físico. Eu comprava todo dia o jornal. Eu li o Valor Econômico, porque eu queria estar atualizado das informações do mercado. Isso lá em 2000 bolinha. E é algo que hoje a nova geração não tem isso. É totalmente diferente. A forma que consome a informação. Então eu vou dar um exemplo. Se a nova geração está dentro do LinkedIn, por que as companhias abertas que querem uma audiência e um engajamento não estão nas redes sociais? Porque elas não estão se expondo ali. Será que elas querem ficar ali dentro da caverna só esperando? Me pergunte aqui através do que eu falei com a Ri. Então, são elementos e sofisticações de mercado que são de extrema importância. Né? Essa evolução de narrativas. Então, os RIs, os profissionais que querem sair à frente, eles precisam gerar mais valor. Acho que essa é a grande questão. O nosso objetivo aqui é gerar mais valor. Não é só fazer, vou fazer porque é legal. Não. O seu objetivo final é gerar valor. E assim como nossa vida tem que ter propósitos claros, o profissional de RI também precisa ter. Sim. E pensando em tudo que a gente conversou e que a gente continua conversando, praticamente nosso dia a dia hoje, né, é envolto de como ajudar os nossos clientes aí com essas questões de engajamento, de exposição, de audiência. Então, sei quem percebeu aí que a gente falou algumas palavrinhas que são muito carimbadas, né? O que a gente gosta de chamar hoje de método 3C. Não foi? Depois de muita conversa, muitos calls, muitos estudos, a gente percebeu que tinham 3 palavras ali começadas com C que eram a grande parte da solução para esses problemas, não é mesmo, caso? Então, a gente fala aí do método 3C e a gente fala com os nossos clientes e temos casos de realmente esses 3 Cs terem feito a diferença na performance dessas empresas. Eu queria que você apresentasse para o pessoal o método 3C e falar como que ele funciona, por que a gente chegou nessa nomenclatura. Legal, acho que essa pergunta é excelente. E vou até olhar aqui para a câmera que eu sei que está posicionada aqui. Eu tenho muito orgulho de dizer que hoje a MZ atende mais de 800 clientes, de companhias abertas, fechadas, de fundos, gestoras. E algumas delas já saíram na frente porque já se apropriaram dessa geração de valor se utilizando do nosso método 3C. O que são esses 3Cs? O primeiro que o profissional de RI tem é um grande C do compliance. O profissional de RI precisa desse compliance. O site é obrigatório, uma base acionária ela tem. Então, assim, tudo que é obrigatório está dentro do compliance. Só que se você só fizer esse compliance, está gerando valor. Você está cumprindo a tabela. Você está sendo ali reativo. Tem que fazer o formulário de referência. Tá bom, fez ali o check. Fez. O que você fez com isso? Aí a gente evolui para o próximo C, que é a comunicação. O que está dentro dessa comunicação? É ter um material bonito visualmente. Você ter a elaboração da tradução daquele material. Algumas são obrigadas até a fazer, outras fazem por boas práticas, outros fazem porque a base acionária maior é gringa. Enfim. Tem toda a questão do audiovisual dentro dessa comunicação. O que está nisso? Fazer um call de resultado. Então, assim, toda a parte que envolve a comunicação. Onde estão as empresas que estão ganhando mais o jogo aqui? Quando une o compliance com a comunicação. Isso gera o quê? Uma credibilidade. Então, fazer um call de resultado que é obrigatório, então está dentro do compliance,
e dentro de comunicação, mas de videoconferência, ganha o jogo. Porque gera uma credibilidade. Passa a imagem daquele C-level pro mercado. Mas mais do que isso, Adri, a gente tem o último C de canais. E esse canais, o que está aqui dentro? A estratégia que essa empresa vai se comunicar. Porque se ela quer ter a comunicação junto com canais aqui juntos, isso vai gerar um relacionamento. Então, pensa, se ela tem um IRM bem preenchido, com quem ela falou, quando ela falou, cruza isso com a comunicação, quando foi o evento que participou, o que aconteceu, com a base acionária, entrou, saiu do papel, ela gera um relacionamento. Ela pode ligar para a Mariazinha e falar, Mariazinha, o que aconteceu que você vendeu aqui o meu papel? Ou, Mariazinha, você comprou mais, você não quer vir aqui conversar comigo? Isso vai gerar relacionamento. E no mercado de hoje, quando a gente junta credibilidade com relacionamento, tem uma maior exposição. E isso gera valor para as companhias. Eu vou pedir até licença para a Mariana Gimenez de Eletromídias, que ela veio aqui na nossa inauguração do MC Arena, e a gente falou muito disso. Né? E ela contou o case dela, que é super importante. Que ela gerou a credibilidade com relacionamento e melhorou a exposição de eletromídias no mercado. Sim. É um fato. Exponencialmente. Ela aumentou a cobertura, ela diminuiu o desvio padrão, aumentou o número de reuniões. Agora a eletromídia já é conhecida, que não era tanto. Então ela fez o trabalho dela perfeitamente, com todos os KPIs ali que os profissionais deveriam. Mas, de novo, ela podia ser um profissional reativo, sentar lá na cadeira e ficar esperando acontecer. Mas não, ela foi proativa. Ela quis gerar valor. E nós temos tantos casos além dela, né, Dri? Que a gente poderia conversar e comentar aqui e usar esses 3Cs da melhor forma. E algo que funciona para uma companhia pode ser que não funcione para outra. Depende do cenário, do momento, da exposição. Tem um próximo Air Talks que a gente fez com um convidado incrível, que eu não vou dar spoiler aqui, que falou justamente isso. Cássio, ano passado a gente não queria tanta exposição, porque a gente estava arrumando a casa. Esse ano eu quero muita exposição. É isso. São jornadas, são momentos, e cada companhia tem a sua. Não, e é possível, né? Se você faz essa mudança, eu quero exposição, é possível. A gente tem ali, puxando mais para o marketing, da onde que eu sou, a gente brinca que tem uns 19 canais de tração. Tem muita coisa. Tem mídia offline, mídia online, tem jornal, tem eventos, tem 1 milhão de coisas que você pode fazer que vai aumentar a sua exposição. Só que todas elas têm que ser feitas com uma estratégia e um objetivo em comum. A estratégia tem que ser clara na largada para depois conseguir mensurar. Senão, só as ações podem fazer. ser trocadas, mas a estratégia e o objetivo ela tem que ser a mesma. Porque o objetivo, na verdade, é você criar ali a sua exposição, você criar a sua audiência, e isso reflete automaticamente na sua empresa. E quando a gente fala de usar as redes sociais ou usar o LinkedIn, a gente não está falando só de aquela parte do marketing, que é falar sobre a empresa, vídeo institucional. Isso é super importante, mostrar às pessoas, mostrar o que a empresa está fazendo, mas você trazer isso para o lado financeiro, você entender que as pessoas que estão ali na sua rede social, elas querem saber da empresa, mas elas também querem saber qual que é o plano para o futuro, qual que é a rentabilidade daquela empresa, quais que são os planos para aumentar ali. Aumentar o quê? Crescimento, investimento. Quais são os planos para crescer a empresa nos próximos 5, 10, 15 anos? Então, tem também aquele público que ele está interessado em branding, porque uma empresa bem posicionada no branding, ela traz mais pessoas interessadas, traz mais clientes, traz mais dinheiro, mas tem muitas outras coisas relacionadas ao financeiro que elas são da porta da empresa para dentro. Então, se você não trabalha essas informações financeiras, o investidor ele fica, tá, legal, você tá fazendo aqui uma ação de branding super legal, mas como que tá o caixa? Como que tá o fluxo? E o turnover? O que que tá acontecendo aqui dentro? E é aí que eu acho que entra a comunicação financeira, que é você trazer
a comunicação, os canais e a exposição e os materiais de comunicação para essa parte financeira, para essa parte que envolve também não só o investidor PF, mas um analista, uma instituição financeira. Ela tem que ter essa comunicação e eles também estão nesses canais. Então, não é só o marketing, né? A gente já sentiu, às vezes, algumas pessoas, a gente fala, não, vamos fazer aqui comunicação financeira. Ah, não, mas já tem marketing. Não, mas a gente não tá falando em fazer marketing. E tem um ponto que dá um desespero, porque as pessoas misturam... Quando a gente fala a palavra marketing, fala marketing digital, as pessoas já associam, meu Deus, é tráfego pago, não tem nada a ver com o que eu preciso fazer. E não, gente, eu vou até olhar de novo pra câmera. Não tem... Assim... É da mesma família, faz parte, mas a parte paga é só uma pontinha da estratégia. Tem muitas outras estratégias dentro de canais e dentro desse vasto mercado que a gente consegue trabalhar e posicionar a comunicação financeira. A parte paga, fazer tráfego pago, é uma pontinha. E outro disclaimer que eu já dou. Quando a gente fala que ajuda as empresas, assessora, faz todo esse trabalho de estratégia e posicionamento, tem empresa que a gente nem tem o acesso à rede social dela no sentido de gerenciar, porque às vezes é uma companhia grande que já tem a área de marketing estabelecida. E a nossa pontinha está ali relacionada com a comunicação financeira, a esse posicionamento, unindo os 3 Cs, então fazer da maneira correta. E isso é levado para a companhia e integra na estratégia principal, na estratégia mãe de comunicação daquela empresa como um todo. Então, acho que esse ponto é legal a gente esclarecer para as pessoas não pirarem lá e não misturarem os elementos. Exato, é exatamente você traduzir essa narrativa que vem do compliance, que usa a comunicação, que usa o design, os objetos visuais, e usa os canais para aumentar a exposição. Então, é traduzir essa estratégia financeira de compliance para trazer para um canal onde o seu público está. Não tem como negar que o seu público vai estar no LinkedIn. Dependendo da empresa, o seu público pode estar no Instagram, pode estar no TikTok, se a gente estiver falando de uma empresa de entretenimento, por exemplo. É obrigatório que você esteja numa rede social que tenha entretenimento, porque funciona. Hoje, os investidores, além deles terem aumentado muitos PFs, eles estão ficando cada vez mais novos. E eles usam muito essa relação que eles criam com a empresa nas redes sociais como um fator decisivo na hora de tomar suas decisões. Então, é isso que você falou. Cada empresa vai ter uma estratégia diferente. Depende do segmento, depende de qual objetivo, depende do momento da empresa. Eu estou mais recluso, eu estou passando por algumas modificações, não vou falar nada. Não, você vai falar. Você tem que comunicar que você está passando por um momento recluso, mas ela tem que ser comunicada da sua forma. E seja você o dono dessa narrativa, não deixa um veículo de empresa falar, tal empresa ali está passando por uma crise, hein, tá dando um problema. Não, pegue você a narrativa e fale você. Ou não, eu tô num momento de explosão, eu quero fazer o boom, quero todo mundo falando de mim. Então vamos fazer isso. Então, assim, cada empresa vai ter literalmente um jeitinho de fazer. Você não precisa estar em todas as redes sociais, você não precisa... Não, cada empresa vai ter a sua particularidade e vai ter o seu jeitinho de fazer. E eu acho que é isso que a gente acabou identificando e que a gente consegue hoje fazer para os clientes, né? Que a gente entende o mercado dele, com toda a nossa expertise, nosso background de RI, a gente entende o mercado dele e entende como que ele pode atuar nesses canais da maneira correta e que realmente transmita quem eles são. Né? Legal. Eu acho que esse ponto que você mencionou é até importante esclarecer para o pessoal que está nos assistindo como que funcionamos normalmente. Né? Então, tem uma primeira etapa que a gente chama de diagnóstico. E o que consiste essa etapa, Cássio? Consiste num raio-x completo daquela companhia. Como ela está hoje, como ela tem feito. É que nem quando você vai fazer o exame no médico. Você vai lá fazer um exame. O exame vai detectar como é que está a situação. Mas depois você precisa passar no médico, para o médico ler esse raio-x aqui que você fez, ler esses exames e te dar o tratamento necessário. A gente faz igual. Então a gente faz toda uma análise do raio-x dessa companhia, né, desse exame, de como está cada um desses elementos. Depois disso, a gente
analisa e prepara um plano com começo, meio e fim para essa companhia. Mais do que isso, teremos novidades com uma tela nova dentro do MZIQ, que vai mostrar audiência e engajamento das empresas, juntando todos os produtos da MZ em uma única tela. Então vai ser possível ver a audiência que você tem no Mailer, no Webcast, no site, no Google, enfim. Em breve, novidades sobre esse assunto. E aí, depois que a gente faz esse grande apanhado, a gente faz as recomendações, né, André? Cria o plano junto com o seu objetivo, o que você quer. Exposição, crescer, enfim. N formas de fazer isso. Depois disso, cabe à empresa executar esse nosso plano, tá? Algumas empresas optam por executar sozinhas. Outras optam, obviamente, pela ajuda aqui da MZ, com o nosso time de audiovisual, com o nosso time de trad, com o nosso time de cash, fazendo o quê? Criando esses materiais visuais, vídeos, material offline, online, enfim. Todo esse emaranhado de informações, temos todas as capacidades de criar e entregar. E aí, obviamente, toda essa parte de post, divulgação, o que fazer, de novo, é a cargo da companhia essa decisão. Você faz com a gente ou, obviamente, internamente. O nosso objetivo, de novo, é ajudar os profissionais de RI a gerarem valor dentro do seu trabalho. E Cássio, então, uma pergunta agora. É fazer um post, postar e pronto. É isso, tá feito o meu trabalho. Dri, ótimo ponto. Eu acho que é muito pelo contrário. Cada post, cada parte da sua estratégia faz parte de uma grande metanarrativa. E o profissional de RI, ele precisa criar pequenas narrativas que juntas formam essa metanarrativa financeira que eu sempre falo para os nossos clientes, né? Então não é um post isolado que vai te dar o resultado, é uma estratégia. Vários posts, várias micronarrativas combinadas com outras ações que vão gerar o resultado para você, né? Eu falo que existem 5 camadas de atenção que o profissional de RI precisa ter. E, obviamente, eu não vou conseguir explanar aqui nesse podcast, mas quem quiser, comenta aqui que a gente pode fazer um próximo podcast só falando desses elementos, né? Que o primeiro é uma consideração. Um post, ele precisa ter esse critério dessa consideração. Ele precisa ser levado em consideração por quem está assistindo. Então, existem estratégias que nós conhecemos bem, né, André? De como fazer um post que gere a consideração do seu stakeholder que está analisando aquilo. E assim por diante. São 5. Comentei um só. E eu acho que a gente pode fazer até um próximo podcast pode só ser. para falar dos canais da rede social, né? A gente vai passando por cada pontinho da jornada. Legal. Acho que é uma ideia aqui ao vivo que tivemos praticamente, que podemos falar aqui de cada um desses canais, de Porque cada um. pode parecer complexo, né, Cássio? Pode parecer complexo quando a gente fala de 5 pontos. É uma jornada. Mas não é complexo. Quando você entende a jornada que o seu público está passando ao ver ali a sua ação, a sua estratégia, às vezes é um post, às vezes é um evento, às vezes é uma ação pós-evento, é um mailing. Então, assim, é várias coisas que vão se interconectando, mas não é complexo. Perfeito. É só... É igual relacionamento, é o que eu falo pra vocês lá na equipe. É igual relacionamento. Não adianta achar que vai casar com a pessoa no dia seguinte que conheceu ela. Você vai conhecer ela, você vai sair, vai jantar, vai conhecer a família, vai fazer um monte de elementos para depois casar. É a mesma coisa no relacionamento com qualquer stakeholder. Para você ser considerado, fazer essa conversão, vários termos técnicos aqui de marketing, que no próximo a gente pode explicar. Já deu um spoiler aí na próxima etapa. Deixa pro próximo. O profissional de RI precisa saber fazer isso. Precisa fazer essa jornada do encantamento. Precisa fazer os 5 passos para chamar a atenção. E são elementos muito legais. E eu tive uma outra ideia. Nesse próximo podcast, a gente pode mostrar ali como o profissional de RI consegue usar o LinkedIn a seu favor. Então, a gente fala um pouco ali do C de canais,
de redes sociais e dar um foco ali no LinkedIn, porque hoje é uma das ferramentas mais utilizadas, né? Sim, profissionalmente falando, né, nesse mundo mais corporativo, realmente o LinkedIn tem um potencial enorme. Então, acho que agora a gente já tem até o tema do nosso próximo papo, não é mesmo? Queria te agradecer imensamente por aceitar essa oportunidade de ser meu convidado de hoje. Eu gostei muito da oportunidade também de apresentar esse podcast, falar sobre marketing e a comunicação financeira, que se tornou algo que eu gosto tanto e que eu acredito tanto. Então, Cássio, muito obrigada. Até a próxima, que a gente vai falar mais sobre os 3 Cs. É isso? Exatamente. Foi um prazer estar aqui hoje, Adri, conversando com vocês, expondo um pouco das nossas estratégias que utilizamos aqui. No próximo, vamos trazer ali um estudo exclusivo para o pessoal, para o profissional de RI gerar valor através do LinkedIn. Podemos falar de redes sociais, muita coisa para a gente falar. E, pessoal, deixem nos comentários, me seguem nas redes sociais, que é um ponto bem importante. E vamos conversar mais sobre esses elementos. Exatamente, gente. Quem tiver dúvida pode deixar nos comentários. Deixa os comentários lá na rede do Cássio. Ele tá sempre muito de olho. A gente fica ajudando. É isso mesmo, gente. Quem tiver dúvidas, por favor, pode deixar aqui nos comentários. Deixa os comentários lá na rede do Cássio, que ele também tá sempre de olho por lá. A gente fala bastante sobre isso. E contem com a gente. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Não pule essa parte do vídeo. Eu tenho um recado importantíssimo que vai mudar a sua visibilidade como profissional de RI e a da sua companhia. Sabem como? Utilizando o LinkedIn para aumentar a audiência e engajamento com seus investidores. Eu vou fazer uma live exclusiva para quem se inscrever no link da bio aqui, onde eu vou ensinar como que o algoritmo do LinkedIn funciona, como fazer posts, o que não fazer. Vou ensinar tudo sobre o LinkedIn para vocês, profissionais de RI. Se inscrevam!